Olá você, bem-vindo ao episódio 27 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse e nos 3 próximos episódios, vamos conversar sobre o desemprego, esse importante aspecto da economia e de especial atenção pela macroeconomia. Na capa desse episódio, uma situação triste e dramática, resultado do caos econômico e da falência construída pela última década de desgovernos no Brasil. Vemos uma foto do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo, no dia 26 de março deste ano. As pessoas nessas filas gigantescas são candidatos a uma vaga de trabalho, oferecidas no segundo dia do mutirão de emprego, ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo e pelo Sindicato dos Comerciários. Foram oferecidas mais de 6 mil vagas de emprego para diversos segmentos, como telemarketing, operador de caixa, atendentes e vendedor de loja. Só nesse segundo dia, a UGT estimava em 15 mil pessoas nas filas. Segundo a pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Fundação SEAD e pelo DIEESE, a taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo era de 15,5% em fevereiro. O número de desempregados foi estimado na região em 1,7 milhão de pessoas. É triste. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio 27, vamos abordar os 2 primeiros itens, que é a medida do índice de desemprego e o conceito de desocupação. Como você já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizada para a produção do episódio. No Brasil, quem calcula e divulga os dados oficiais sobre o desemprego é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, também apresenta uma pesquisa mensal de índice de desemprego, o PED, principalmente para a região metropolitana de São Paulo, em convênio com a Fundação SEAD. O DIESE é uma instituição de assessoramento mantida pelas centrais sindicais. Vamos a seguir entender, em linhas gerais, como o IBGE calcula o índice de desemprego no Brasil. Vamos agora tentar esclarecer um pouco as dúvidas sobre o índice de desemprego que é divulgado pelos noticiários de TV e jornais. As pessoas normalmente comentam que, pela percepção delas, o nível de desemprego é bem maior do que o divulgado pelo IBGE. Porém, vamos entender qual a diferença conceitual e estatística entre desemprego e desocupação. A definição para cálculo estatístico de desemprego utilizado pelo IBGE é um padrão mundial para comparação entre os países e pode ser resumida da seguinte forma: desempregado é a pessoa que gostaria de estar trabalhando e está sem emprego, e ela está procurando emprego. Portanto, o IBGE utiliza basicamente 2 perguntas para calcular o desemprego.
O pesquisador do IBGE faz a primeira pergunta para a pessoa: você está trabalhando? Se ele responder sim, terminou. Essa pessoa não está desempregada. Se a pessoa responder não, então o pesquisador faz a segunda pergunta: você está procurando trabalho? Se a pessoa responder sim, então essa pessoa é considerada desempregada. Porém, se ela responder não, não estou procurando trabalho, então essa pessoa não é considerada desempregada. Ela pode ser um estudante, uma pessoa que recebe Bolsa Família e não tem interesse de buscar trabalho, ou uma pessoa que saiu há pouco de um emprego e ainda não está procurando, ou outras situações. Entenderam? Nenhuma medida estatística vai refletir absolutamente toda a realidade. A medida apresentada pelo IBGE é coerente dentro dos parâmetros pré-definidos e a metodologia segue as recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. No slide você pode ver a definição oficial do IBGE sobre o desemprego. Considera-se desempregada toda pessoa de 16 ou mais anos que, durante a semana de referência, isto é, a semana em que se fez a pesquisa, esteve procurando trabalho, isto é, que tomou medidas para procurar trabalho ou que procurou estabelecer-se durante a semana precedente. Nessa representação gráfica, podemos ter uma visão mais simples de como, através das classificações do IBGE, se avalia o nível de desemprego. A primeira base é o total da população do país, de 210 milhões de pessoas, que é verificado pelo censo. A base seguinte é o PIA, ou a população em idade ativa, de 169,8 milhões de pessoas, que é uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica, que é a população acima de 14 anos de idade e abaixo de 70 anos. Na sequência, temos o PEA, ou População Economicamente Ativa. O IBGE define a PEA como a mão de obra com a qual o setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum ofício no mercado de trabalho. A diferença de número entre o PIA e o PEA, ou seja, a população em idade ativa e a população economicamente ativa, são as pessoas como, por exemplo, os estudantes acima de 14 anos, ou as donas de casa que não exercem trabalho remunerado em dinheiro, ou outras situações. Esse grupo no Brasil corresponde a mais ou menos 65,6 milhões de pessoas, que não pode ser considerado nem empregado nem desempregado, e é classificado como PNEA, população não economicamente ativa. E, finalmente, a última base da análise, que é obtida pela pesquisa explicada nos slides anteriores e baseado nas duas perguntas. Você está trabalhando? E a segunda pergunta, se não está trabalhando, você está procurando emprego? Onde a primeira pergunta determina o número de pessoas empregadas e a segunda determina se a pessoa é classificada como desempregada. Os números de 2018 mostravam 13 milhões de brasileiros classificados como desempregados pelo IBGE. Como
Então, o IBGE calcula o índice de desemprego, que é divulgado pela imprensa. É bem simples. É a relação percentual de pessoas desempregadas na população economicamente ativa, no PE. No caso do Brasil, em 2018, é 13 milhões de desempregados dividido por 104,2 milhões de pessoas economicamente ativas, cujo resultado é a taxa de desemprego geral de 12,5%. Simples o cálculo. Chegamos ao final da primeira parte do episódio. Na segunda parte do episódio, iremos conversar sobre a conceituação da desocupação e do desemprego para efeito de avaliação estatística. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.